2 semanas atrás eu preguei uma mensagem falando sobre a promessa do Pai. E li ali em Atos capítulo 1, verso 4 e 5, que fala que Jesus estava juntamente com seus discípulos e trouxe lembrança para eles, dizendo que a promessa do Pai, falando sobre a promessa do Pai, que Ele enviaria a promessa do Pai. Amém? E nós falamos naquela mensagem sobre o Espírito Santo, que é a prometido que Jesus falou que ia enviar. Então era a promessa do Pai. E também falamos sobre 3 preposições do grego, que identifica bem o nosso posicionamento com o Espírito Santo, que é a preposição com, e no grego é para, e em, que no grego é en, e sobre, que no grego é ap. Então, cada uma especificando uma coisa. Quando você aceita Jesus, a preposição é com, né? Você está com o Espírito Santo, o Espírito Santo entrou dentro de você. E daí o segundo estágio é o Espírito Santo começa a orientar você e faz tudo de acordo com o propósito dele. E o terceiro nível seria o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, seria a autoridade que Jesus falou que ia mandar o Espírito Santo para a igreja poder testificar, porque sozinho nós não testemunhamos de Jesus. Se nós não tivermos o Espírito Santo para nos orientar e nos falar, nós não fazemos a obra. Então Jesus sabia da necessidade, por isso que ele disse: não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, para que esteja com você todos os dias, para que você não fique só. Então é uma promessa maravilhosa de Deus. Nós não estamos só, o Espírito Santo já veio, está dentro de nós, nos guiando, está no meio da igreja, né? Está orientando a igreja, preparando a noiva, preparando a igreja para o arrebatamento do Senhor. Amém? E sexta-feira passada o pastor Max trouxe uma mensagem aqui poderosa, falando também sobre a promessa do Pai, né? E só que um pouquinho diferente. O Espírito Santo, a promessa do Pai, e agora a promessa do Pai é quando todos estavam na ascensão de Jesus, mais de 500 pessoas, eles estavam olhando para cima, né? Viu Jesus se ocultar nas nuvens, e ali eles atônitos, né? Sem saber o que fazer, apareceu 2 varões de branco, que nós cremos também que é anjo, e que diz: varões, o mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar um dia. Amém? Então essa é também a promessa do Pai, e o pastor Max deu uma ênfase muito grande nisso aí, e que nós devemos estar preparados para a volta de Jesus. Estamos preparados, porque da mesma maneira que houve a promessa que Jesus viria, o Messias viria, ele também prometeu que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E o Espírito Santo está fazendo essa função maravilhosa de preparar a igreja, a noiva do Senhor, para encontrar com Jesus nos ares. Amém? Então é maravilhoso. E eu vou continuar. Eu falei para o pastor Max, na reunião de staff, ele perguntou qual que vai ser a sua mensagem. E eu vou continuar falando sobre a promessa do Espírito Santo. Eu vou só mudar um pouquinho, né? Em vez de ser promessa do Pai, promessa do Espírito Santo, que é a mesma coisa, mas dando um enfoque diferente, porque eu disse para ele: não tem como nós falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo sem numa mensagem só, 1 hora, né? É muita coisa. Então precisamos de preparar a igreja para esse momento que a igreja está vivendo. Nós estamos à beira de um avivamento.
nós estamos à beira de um mover de Deus na nossa igreja. Eu sinto isso no meu coração. Por isso que essas mulheres vão continuar aqui orando, fazendo vigília e buscando a presença de Deus. Porque elas sabem também que Jesus breve voltará. E nós precisamos de uma igreja avivada para fazer as últimas coisas aqui sobre a face da terra. Amém? Então o meu texto está em João 7, 38 e 39, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Por isso que houve a necessidade de Jesus ir, para junto do Pai, para ser glorificado, para que o Espírito Santo viesse fazer a sua função. Então o batismo no Espírito Santo, nós sabemos que é o selo de Deus sobre a vida do cristão. O batismo no Espírito Santo é o selo da promessa, e ele prometeu que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o povo. Era uma promessa. Juntamente viria, o povo judeu esperava essa promessa juntamente com a vinda do Messias. Então o Messias viria juntamente com a vinda também do Espírito Santo. Então todo mundo esperava de uma forma ansiosa. E o verso que Pedro usou no dia de Pentecoste, explicando ao povo que era a promessa do Espírito, do derramamento do Espírito Santo, é Joel 2, 27 e 28, que diz: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Quantos podem dizer amém? Palavra do Velho Testamento maravilhosa. Em Isaías 44, 3 diz assim: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu Espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Em Ezequiel 39, 29 diz: não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, palavra do Senhor, palavra do Deus dos exércitos. Amém? Então, nós vemos aqui os trechos do Velho Testamento falando sobre o derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito sobre toda a carne. Então, todas essas profecias declaram que o Espírito Santo teria uma função muito importante, que seria restauração, comunhão e consolo do povo. Por isso a importância de nós valorizarmos a presença do Espírito Santo na nossa igreja e também dentro de nós. Porque essa é a profecia falada: restauração, comunhão e consolo de cada um de nós. Você está triste? O Espírito Santo pode te alegrar. Você está com problema? Deus pode te restaurar, o Espírito Santo pode te restaurar. E o mais forte dele é a comunhão. E é isso que o Espírito faz entre os irmãos, entre a igreja. E o que o diabo mais luta para fazer é exatamente tirar essa função do Espírito Santo da comunhão e colocar fofoquinha, colocar encrenca, colocar desavença entre os irmãos. Mas o derramar do Espírito Santo era aguardado pelo povo judeu juntamente com a chegada do Messias. A esperança de que Deus, através do seu Espírito, habitaria para sempre no meio dos seus.
Nos evangelhos também a gente tem aquela promessa, né, do João Batista, que profetizou sobre o Messias, que ele estava simplesmente planando o caminho para o Messias, e que esse Messias, que era Jesus, ele não só batizaria com o Espírito Santo, mas também nos batizaria com fogo. Amém? O Espírito Santo com fogo, queimando, destruindo tudo aquilo que não presta. Essa é uma bênção que devemos dar sempre graças por ela, pois nunca estaremos sós e nunca estaremos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. E Jesus prometeu exatamente: não vos deixarei órfãos, mas sem pai, sem o Consolador, sem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, o Consolador, ele virá e entrará em vocês e fará morada em vocês. Então, Pentecoste é esse cumprimento da vinda de Jesus, da vinda do Espírito. É o cumprimento da promessa do Espírito Santo. E é maravilhoso. Nós temos certeza de que através do ministério do Espírito Santo, o Emanuel, o Deus conosco, habita conosco. Amém? Então nós temos essa certeza. E se o Espírito Santo está conosco, nós não temos nada a temer. Nós não temos nada a temer, porque Ele está conosco, nos ajudando, nos dirigindo, nos guiando e fazendo aquilo que nós sozinhos não poderíamos fazer. Depois de ter ressuscitado em Atos dos Apóstolos, Jesus advertiu os seus discípulos para que ficassem em Jerusalém e que recebessem a promessa do Pai. Quando os que creram fossem batizados com o Espírito Santo, receberia a capacitação de Deus para testemunhar sobre Jesus Cristo no mundo. Ou seja, seriam testemunhas de Jesus, como eu falei aqui há 2 semanas atrás. Então, antes de ascender aos céus, ele disse que o Espírito Santo desceria para que eles recebessem poder para ser testemunha de Jesus em Samaria, Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Amém? Vocês imaginam o apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, e de repente tem um encontro com Jesus e passa a ser um defensor do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele recebeu poder para testemunhar. E as pessoas, às vezes, chegavam numa sinagoga, as pessoas ficavam até com medo, porque ele perseguia. E quantas vezes ele foi açoitado, foi dado como morto por causa desse evangelho maravilhoso. E sabemos também que todos os apóstolos foram martirizados, porque eles tinham esse poder para testemunhar de Jesus. Quem quer esse poder do Espírito Santo? Amém? Eu quero na minha vida. Eu quero ser uma testemunha viva de Deus. E essa capacitação vem exatamente com a promessa do Espírito Santo. Então, quando Jesus cumpriu sua promessa de enviar o Espírito Santo? Quando? A passagem onde Jesus cumpre a promessa do Espírito Santo é 50 dias depois da Páscoa. Teve a festa da Páscoa e 50 dias depois, chamado Pentecoste. Porque Pentes vem de 5, né? E por isso que dá 50. 50 dias após a Páscoa. E nós vamos ter a Páscoa agora recentemente, logo dia 31. E depois 50 dias nós vamos celebrar o Pentecoste, que foi quando a promessa de Jesus foi cumprida. Então o Espírito Santo veio sobre os discípulos pela primeira vez, né, com poder mesmo. E todos viram chamas ou línguas de fogo sobre os discípulos de Jesus. Quando Jesus foi assunto aos céus, tinha mais de 500 pessoas. E depois compareceu no cenáculo para orar
e esperar a promessa do Espírito, 320, né? E depois ficou somente 120, que quando receberam o batismo, uma semana depois, 120 pessoas. Mas foi o suficiente para evangelizar juntamente com Pedro e fazer o rebuliço ali na cidade, porque todos achavam que eles estavam embriagados, eles estavam bêbados, e Pedro levanta com os 11, com autoridade, já cheio do Espírito Santo, e diz: não, minha gente, eles não estão bêbados, não estão embriagados, porque são 9 horas da manhã, isso aí é impossível, mas eles estão cheios do Espírito Santo, para testemunhar, para falar: arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos, chegai-vos a Deus, venha. E ele fez aquele discurso tremendo, mostrando que Jesus foi morto para perdoar os nossos pecados e tudo. E ali 3.000 almas se renderam a Jesus. Amém? Oh, que inauguração maravilhosa da igreja de Jesus. Foi quando a igreja foi inaugurada, né, com o Pentecostes, com o batismo do Espírito Santo. E ali a igreja expandiu, né? Eu me lembro, já há 100 e poucos anos, a Assembleia de Deus no Brasil também começou com o batismo com o Espírito Santo. Um grupo estava na igreja batista ainda e teve vontade de buscar a Deus, a presença de Deus, e ali eles receberam o batismo com o Espírito Santo e começou essa denominação que é hoje, né? Muito grande no Brasil. Mas assim, o dia de Pentecostes foi o marco inicial da união, caminhada da igreja junto à presença do Espírito Santo. Pedro, na sua pregação, transmitiu isso. Então, o Espírito Santo passou a habitar dentro daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e o recebem em seu coração. O Consolador intercede e trabalha no interior do crente, promovendo fé, arrependimento, regeneração e santificação. Uma obra maravilhosa do Espírito Santo. Nós temos que apreciar mais o valor do Espírito Santo nas nossas vidas, dar mais lugar ao Espírito Santo para a gente ouvir a voz dele com clareza, eu tenho mais testemunho para dar daqui uns dias. Deus é bom demais, Deus está fazendo coisas tremendas na nossa vida, e eu fico muito grato a Deus, porque Ele é bom, Ele é bom. A Bíblia diz que é pela atuação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, do juízo, da justiça, e também é por sua ação que o crente passa a produzir o fruto do Espírito Santo, né? Então não é por nós querer e ter força de vontade que nós vamos produzir o fruto, mas o fruto é dado através do Espírito Santo, né? Se você não tem domínio próprio, o Espírito Santo consegue fazer que você tenha, né? E assim por diante. São nove frutos. E 2 Coríntios 13, 14, nós temos a bênção sacerdotal, né? Todo pastor, quando termina o culto aqui, dá essa bênção e diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nesse trecho a gente vê um só Deus em 3 funções distintas. Jesus provê a graça, Jesus provê a misericórdia, que a graça de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Deus provê o amor, e o amor de Deus, João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Deus provê o amor.
e o Espírito Santo provê a comunhão. Então, nós vemos aqui um só Deus em três funções distintas. O Espírito Santo tem esse grande trabalho de promover a comunhão entre nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Eu recebo isso em nome de Jesus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo no hebraico é chamado Ruach e no grego pneuma. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um ar, ele não é uma energia. É igual muita gente coloca aí, que boas energias, né, para você aí e tal. Não, o Espírito Santo não é energia. O Espírito Santo é uma pessoa da Santíssima, terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele tem personalidade, como pessoa tem personalidade. Ele entristece, ele se alegra, ele fala, né? Ele fica calado, enfim, é uma pessoa. E vamos fazer o que Apocalipse diz, né? Abrir os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Ele é uma pessoa, ele está com você, dentro de você. Não fique triste, angustiado. A melhor pessoa para você desabafar está com você. Fala, Espírito Santo, tu és maravilhoso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me dirige, ajuda eu a tomar essa decisão. Não deixa eu tomar essa decisão com meus próprios braços, com a força dos meus braços, mas que eu dependa do Espírito Santo para isso. A palavra Espírito Santo aparece na Bíblia 93 vezes e 56 vezes só em Atos dos Apóstolos. Eu até diria que se fosse eu colocar Atos dos Apóstolos, eu ia colocar Atos do Espírito Santo. Porque o tempo todo a gente vê o Espírito Santo falou com Paulo, falou com Pedro, disse isso. O Espírito Santo orientou nisso. Tudo é o Espírito Santo no livro de Atos. E a gente sabe o tanto que o Espírito Santo agiu e age no meio de nós. Agiu na igreja primitiva e continua agindo no nosso meio. Então a promessa do Espírito Santo é maravilhosa. Há uma lei na hermenêutica, o pastor Max que é cobra nisso, né? Que diz o seguinte: quando aparece na Bíblia uma palavra pela primeira vez, há uma atenção especial naquele termo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando apareceu na Bíblia a primeira palavra dízimo, houve uma atenção especial sobre essa palavra. E Ló, o sobrinho de Abraão, foi levado preso, juntamente com todos os seus bens, a sua família. E Abraão socorre Ló, com os 318 homens treinados. Abraão naquela época já tinha soldadozinho, né? 318. Ele vence 4 reis. Ofereceu um altar a Deus e deu o dízimo de tudo. Amém? Olha aqui que beleza. Todos os despojos, ele falou, eu não quero nada disso aí, para não falar que isso aí me enriqueceu. Mas o dízimo, eu vou fazer um altar a Deus, agradecendo pela vitória, porque foi Ele que me deu essa vitória, e também vou dar o dízimo de todo, juntamente com a oferta que eu estou dando a Ele. Sempre um agradecimento a Deus. Um altar vinha junto com a oferta. Então é a primeira palavra, dízimo, né? E o que significa dízimo? 10%, né? Você pode dar, eu conheço crente aqui que dá 20%, dá 25%, mas tem gente que não está fazendo isso ainda. Mas o Espírito Santo vai tocar no coração
para a pessoa fazer um compromisso, não com o pastor Max ou comigo, mas com Deus. E você vai ver a sua vida mudar, sua vida financeira mudar. Não só a sua vida financeira, porque começa a envolver as outras áreas de bênção que Deus coloca na nossa vida. A segunda palavra que nós damos exemplo aqui, dessa lei da hermenêutica, é a igreja. A declaração de Jesus sobre a igreja em Mateus 16, 15 e 20, que é eclesia, né? Ele fala assim: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Amém? Que maravilha, né? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou na NVI diz: não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Que maravilha, né? Jesus aqui, ó, primeira vez que aparece a palavra igreja, ele dá tantos detalhes sobre a igreja que é maravilhoso. A igreja de Jesus não é a igreja morta e nem morna. A igreja de Jesus é a igreja triunfante, uma igreja que vai no ataque. Ela não está na defensiva. Ela não está na defensiva. O texto fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja está caminhando e as portas do inferno vai saindo. E nós vamos entrando, vamos ganhando, arrebatando almas para Jesus. Como diz lá: arrebatai-vos do fogo essas almas que estão perecendo. E a outra coisa, a igreja tem um poder extraordinário. Quando o pastor Marcos estava orando aqui para os enfermos, aquelas 3 pessoas, eu estava pensando como é poderosa a oração em concordância, a oração onde a igreja está unida no mesmo sentido, no mesmo propósito. E aí as chaves do reino do céu, né? Que se você ligar na terra, será ligado nos céus. E se você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então é muito poder que a igreja tem diante de Deus, dada pelo Espírito, dada por Jesus, a sua igreja. Então, por isso que Pedro, depois do Pentecoste, primeiro lugar que ele foi orar, né? 3 horas da tarde, vão orar. Chega lá, tem um pedidor de esmola. Dá uma esmolinha aí, pelo amor de Deus, né? Qualquer centavinho ajuda, estou passando fome. Ele falou: eu não tenho ouro. Ele, João, eu não tenho ouro e nem prata, nem uma moeda aqui, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Amém. E aí a igreja começou com poder, com autoridade, né? Com autoridade, porque ele estava usando as chaves que Jesus deu para ele, autorizou para ele, autorizou para a igreja, para nós, para cada um de nós. Nós temos essa autoridade, nós temos essa ousadia, nós precisamos colocar em prática. E para colocar em prática, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aonde você estiver, limpando a sua casa, na Uber, no aplicativo, qualquer lugar, se você pedir ao Espírito Santo, ele vai te dar oportunidade para você testificar e falar de Jesus, glorificar o nome dele. Amém? Gênesis 1:1-2 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz.
Nós vemos a trindade aqui nesse verso, né? Trindade. A literatura hebraica apresenta um fato e depois ela explica. No meio do caos, no meio do deserto, no meio do nada, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas, estava dando vida sobre as águas. E Jesus disse: haja luz e houve luz. Amém? Então o Espírito de Deus fazia parte integral na criação com o Pai e com o Filho. Deus, a origem, resolveu criar. O Espírito preparou a criação para vir, a existência. E Jesus, a palavra, trouxe a existência. Maravilhoso, né? Então Deus, nesse verso, a gente vê a atuação do Espírito Santo. A importância Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual que é a aplicação prática para nós? Quando estávamos nas trevas, na escuridão, no caos, sem Deus, afastado de Deus, o Espírito Santo estava preparando nossos corações, estava preparando a nossa vida. Eu tenho um primo que papai testificou para ele 11 anos. Todo domingo ele ia almoçar lá em casa e o papai abria a Bíblia, explicava para ele tudo. 11 anos, mas o Espírito Santo estava preparando o coração dele. E quando ele aceitou Jesus, deu um crente maravilhoso, porque ele já tinha uma base muito grande da palavra de Deus. Então o Espírito Santo estava convencendo o homem para reconhecer seus pecados. Todos nós, né, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos e arrependemos, porque o Espírito Santo estava pairando nas nossas vidas, fazendo o trabalho nas nossas vidas. No Velho Testamento, a presença do Espírito Santo era restrita, ela estava só a poucas pessoas, né? O Espírito Santo vinha sobre profetas, sobre reis, e no caso especial veio sobre Sansão, mas era restrita a presença do Espírito Santo. E quando o profeta Samuel ungiu o Espírito Santo veio sobre Davi. Quando ele ungiu Davi, o Espírito Santo veio sobre ele, o rei, né? Rei Davi. Em Samuel temos um versículo clássico: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Então quase todas as áreas, né? É o Espírito Santo preparando, atuando. O Espírito vinha sobre pessoas em momentos especiais para a realização de uma tarefa. É o exemplo de Sansão. Ele era nazireu, tinha que não podia vir navalha sobre o seu cabelo, tinha que deixar o cabelo grande, ele não podia tomar vinho, tinha uma série de requisitos da lei do nazireado. Mas Sansão levou na brincadeira, né? O Espírito Santo vinha sobre ele foi escolhido para libertar o povo da escravidão, mas ele brincou demais, até o ponto de dar o seu segredo, revelar o seu segredo, e ali os filisteus furaram os seus olhos, arrancaram os seus olhos, e ele trabalhava como escravo. Então, matou um leão com a mão desarmada, né? Com a queixada de jumento ele matou 1000 homens. Enfim, quando o Espírito vinha sobre ele, ele faria proezas. Não sei como ele pegou, mas pegou 300 raposas e marrou a tocha nos rabos dela e incendiou toda a produção lá dos filisteus. Enfim, mas no último momento, o Espírito Santo já tinha retirado dele. Ele estava no templo Dagon. Tinham umas 5.000 pessoas naquele templo fazendo graça com ele.
ele pediu o menino que conduzia ele para colocar ele entre os dois pilares do templo. E ali ele fez uma oração a Deus. Ó Senhor, eu arrependo do mau uso que eu fiz desse dom especial que o Senhor me deu. Mas pela última vez, que o Senhor me conceda novamente essa força, esse poder, e que morra eu com os filisteus. E ali as duas colunas caiu, o templo foi em terra, e praticamente 5.000 pessoas morreram. Então, a presença do Espírito Santo era de maneira esporádica, assim, dessa forma. Agora, tinha uma promessa no Velho Testamento que diz assim: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Amém? Que palavra, que promessa, né? Nessa passagem nós encontramos 3 obras do Espírito Santo: purificar de todas as suas impurezas. Obrigado. A obra do Espírito Santo de purificar. Purificarei de todas as impurezas. Transformar. Quer maior transformação do que essa? Tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Amém? E capacitar. É outra obra do Espírito Santo. Capacitar a obediência às leis de Deus. É impossível obedecer à lei de Deus sem o Espírito Santo. É impossível. Mas Ele capacita você a obedecer às leis de Deus. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus diariamente. Para nós, porque através da palavra de Deus, Deus está capacitando e nos ajudando a ver uma modificação, uma transformação. Hoje eu estava comentando com a minha esposa, eu não usava o aplicativo, a Bíblia, eu sempre usei para ler a palavra de Deus e sempre ver o versículo do dia e receber também aquela palavra sobre o versículo. Mas eu aprendi a ouvir a palavra também. Então hoje eu coloquei em 1 João, em João, Evangelho de João, e ouvi 6 capítulos. Que maravilha, né? A gente ouvindo a palavra de Deus. Você vai alimentando, vai purificando, vai lavando a sua alma, vai dando brandura na sua vida. Você vai modificando, porque é a palavra de Deus. E nós não ouvimos ou não lemos a palavra de Deus se o Espírito Santo não nos ajudar. Senão a gente vai ficar com outras coisas, dando prioridade para outras coisas. Hoje temos grande necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Segunda promessa do Espírito no Velho Testamento. E depois disso, Joel, né? Derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. O que a gente vê aqui? Verso 28. A democratização do Espírito de Deus sobre todos os povos
sobre toda a carne, né? Então agora democratizou, era para os reis, era para profeta e esporadicamente para algumas pessoas, mas através do Pentecoste, Deus democratizou o Espírito Santo sobre toda a carne, amém? É para o jovem, é para o velho, é para a mulher, é para a criança, para todos os povos, até para o escravo, derramarei o meu Espírito, é a promessa do Senhor. Então, é uma manifestação carismática, né? Jovens, homens, mulheres, não somente para o clero, mas também para o leigo, né? Todo mundo pode ser cheio do Espírito Santo. Deus está derramando do seu Espírito sobre toda a carne. João 14, 16, 17 diz assim, e a democratização também das pessoas, no caso, em massa, né? Das pessoas. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Era só para os judeus, antigamente. Agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? E quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. Se você tem sede, aleluia, é hora de vir. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Para sempre, pode dar um glória a Deus? Aleluia, até o Espírito Santo entregar a noiva para Jesus nos ares. Amém? O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Glória a Deus. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Muito claro, Jesus, né? Muito claro. Então, o objetivo prático da descida do Espírito é capacitar-nos para sermos testemunha de Jesus e anunciarmos as maravilhas de Deus em nossas jornadas individuais e também como igreja. Por esta razão é que devemos, com toda dedicação, buscar ser cheios do Espírito, como nos ordena a palavra do Senhor. Estar cheio do Espírito é um processo interminável de busca, e estarmos cheios, sempre cheios do Espírito de Deus, cada vez mais. Estar cheios do Espírito é nos encher do caráter manso de Cristo, nos ensinos das Santas Escrituras, do poder de Deus e suas promessas, e pelos louvores àqueles que nos salvou. E é isso que a Bíblia diz. E como cristãos fiéis ao Senhor Deus, devemos levar muito a sério o que a sua palavra nos orienta. Amém? Sexta-feira passada, nós estávamos na casa de um cliente, e ele é judeu, uma pessoa muito boa, meu amigo há muito tempo. Depois que ele aposentou, ele queria fazer Uber, eu introduzi ele na Uber, e tomamos um café junto, foi muito bom. E ele ficou tão amigo nosso, você vê que tem uma amizade genuína. E comecei a conversar com ele, ele me falou o aniversário dele, o aniversário da esposa, e eu falei para a Cristiana, eu vou comprar uma Bíblia, porque eu perguntei, você já leu a Bíblia? Ele falou, não. Aí eu falei para ele o seguinte, aí lembrei do que o pastor Max pregou aqui um dia, que ele falou que foi não sei se foi na Flórida, ou algum lugar aí, e o pastor pregou sobre Provérbios, sobre Cantares de Salomão, sobre Provérbios e sobre Eclesiastes. Aí o Espírito Santo me dirigiu nessa palavra para ele, né? Eu falei, olha, ele falou assim, o tempo passa muito rápido. Nós estávamos falando sobre aniversário. Eu falei, passa muito rápido.
E você sabe, o homem mais famoso da terra e o homem mais sábio da terra era um judeu. Ele falou, qual? Eu falei, Salomão. E ele escreveu 3 livros. E ele diz, o primeiro livro que ele escreveu, ele era jovem. Ele só pensava em mulheres, falava poesia para as mulheres, né? Minha amada, tal. Então, era jovem. O jovem tem esse período na vida. Aí depois, quando ele ficou uns 40, 50 anos para frente, ele escreveu Provérbios. E lá em Provérbios você vai achar muitos conselhos básicos, sábios, para a nossa vida diária. Eu falei, Aí depois, quando ele já estava bem de idade, ele já tinha feito muita coisa errada, arrependiu e tal, ele escreveu Eclesiastes. E ele descobriu que tudo era vaidade, porque ele já estava chegando na época de morrer, né? Então tudo é vaidade, tudo passa rápido, né? Há tempo de morrer, há tempo de nascer. Ele fala aquilo tudo ali, aquela sabedoria, né? E ele disse, mesmo? Eu falei, Aí eu falei para a Cris, agora é dia 2 do mês que vem, é aniversário dele. Aí eu vou dar uma Bíblia para ele de presente. Amém? A Bíblia. Então, assim, o Espírito Santo leva você a fazer coisas que no normal você não faz, que é direcionar, orientar você, dar a palavra para você, porque ela diz que ele faz lembrar a palavra, né? Ele não vai me dar a palavra, ele faz eu lembrar. Pode até dar, como ele deu para mim já alguma vez, mas no caso do pastor Marcos pregou aqui, eu lembrei. Então foi na hora certa que a gente falou. Então eu gostaria de fazer uma demonstração aqui com os irmãos. Pode chegar. Isso. Pode pegar essa aqui, depois você traz para mim. O que é isso aqui? Copo, né? Eu falei para a Cris, me dá um copo. Aí ela veio com um copo todo bonito, né? Mas nós não tínhamos outro, aquele copo normal. Aí eu falei, tá ótimo. Então, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra em nós. E é o que nós chamamos de primeiro amor, né? A fogo, alegria, gozo. Então o Espírito Santo está em nós. E aí o que acontece? A igreja começa a ouvir umas pregações sobre o Espírito Santo. A nossa fome, a nossa sede do Espírito Santo aumenta. O nosso entendimento sobre o Espírito Santo aumenta. E aí a gente está as 3 proposições, né? Agora tem o EP, né? Que é o transbordar do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo, ele está te convencendo, ele está te ajudando, ele está te orientando, mas você precisa receber poder extraordinário. É uma nova veste, é um selo de Deus. E para isso a gente começa a ter a água do Espírito sobre a nossa vida, né? E começa a transbordar, começa a derramar no poder do Espírito Santo. Então Deus quer que nós atinjamos esse nível. A água que está parada, ela movimenta. A água que está suja, ela sai.
sai para fora. E Deus faz o seu trabalho na nossa vida, faz de maneira gloriosa. Então é isso que é o batismo do Espírito Santo. É isso que Deus quer, nos encher para que nós possamos transbordar no Espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. É isso que o Espírito quer na nossa vida. Eu gostaria de pedir aos irmãos que fechassem seus olhos, baixassem a sua cabeça. E que nós pudéssemos fazer essa oração, né? Trabalhe comigo, com meu caráter, com meu interior, ó Espírito Santo. Me limpa, me purifica, nos capacita a entender mais a vontade de Jesus para nós, todos os comandos de Jesus. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo falando com a gente, nos orientando, guiando, nos ensinando. Queremos ouvir a tua voz, Espírito Santo. Talvez você é um copo seco, um copo vazio. Peça o Espírito Santo para te encher nessa noite. Peça o Espírito Santo para transbordar, para haver um derramamento do Espírito na sua vida, para que você possa sair da mesmice e fazer algo diferente para Deus. Toda água parada vai sendo jorrada para fora agora, em nome de Jesus. E que a verdadeira água do Espírito te encha, em nome de Jesus. Toda água parada, toda água suja, saia, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo possa te encher agora. Possa te encher. Nós fazemos essa oração para a glória e honra do Senhor. Se coloque de pé. E eu gostaria que nós pudéssemos ter uma apreciação maior do Espírito Santo. E nada melhor do que nós chegarmos aqui ao altar para ter um tempo de apreciação com o Espírito Santo. Falar: ó Espírito Santo, renova as minhas forças, renova a minha vida. Eu quero que o Senhor atua na minha vida 24 horas por dia. Em nome de Jesus. Vamos ouvir esse louvor. E você pode vir à frente e nós vamos orar para que o Espírito Santo te encha. No nome de Jesus. E para que você tenha um tempo de apreciação com o Espírito Santo. É muito importante isso. É muito importante. Jesus.
Glória a Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito. Faz morada, Senhor. Permanente, permanente. Todos os dias. Amém. Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Fica-me, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh Pai, nós queremos que a morada do Teu Espírito Santo seja permanente nas nossas vidas. Aleluia, Pai. Faz morada, Senhor, permanente. É a nossa oração nesta noite. Ó Deus, nós temos uma apreciação especial ao Teu Espírito. Nós convidamos constantemente que Teu Espírito faça morada no nosso ser, faça morada nesta igreja, faça morada, Senhor, nas nossas vidas, para a glória do Senhor, Pai. Oh Pai, desperta-nos, desperta-nos, enche-nos do Teu Espírito, Pai. Desperta-nos, que o reavivamento venha sobre a Tua igreja, que o reavivamento venha sobre nós. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, aleluia. Batiza com Teu Espírito Santo, Senhor. Enche, Senhor, da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, irmãos, pela esse momento tão maravilhoso, né? Glória a Deus. Levante suas mãos e vamos receber a bênção sacerdotal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Glória a Deus.